E aí, pessoal, a curiosa rivalidade Grenal e a gangorra. A ansiedade do torcedor do Grêmio. Os nomes que o Inter está especulando. O que está acontecendo no anímico de Grêmio e de Internacional. Como é difícil fazer futebol. Nós vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Agora mais ágil. Para você que está precisando viajar, precisando de um dinheiro extra, precisando comprar alguma coisa e tem o FGTS parado. Você tem, na Mais Ágil, uma oportunidade. Você vai entrar na descrição do vídeo, vai conversar com eles por WhatsApp e vai, em menos de 24 horas, ter o dinheiro do seu FGTS na sua conta. Se você está precisando e se você tem a opção do FGTS, fale agora com a Mais Ágil. Você vai gostar do atendimento e não vai se arrepender. Gente, a frase "como é difícil fazer futebol", ela serve muito para esse momento. Pensem o seguinte, transportem para 45 dias atrás. O Inter fora da Libertadores, o Inter brigando para tentar uma vaga na Sul-Americana, e o Grêmio em um ano mágico construído por Luis Soares, em cima de uma nova gestão, e que deu o título gaúcho, aumentou o número de sócios, ultrapassando 120 mil, ou perto de 120 mil, e chegando ao vice-campeonato brasileiro. Essa era a fotografia da realidade Grêmio e Internacional. Pois hoje, o torcedor do Grêmio está ansioso, porque a partir da saída de Soares e o tamanho da ausência dele, a sensação do mercado é de um Inter na frente do Grêmio. O Inter fala em Borré, fala em Alário, contratou o Fernando, já tinha Valência, já tinha Alan Patrick, já tinha Wanderson e toda a estrutura do time. E o Grêmio, sem Soares, passa uma ideia de que precisa se reconstruir. E aí eu cito a gangorra, por quê? Porque há 45 dias não se discutia quem estava melhor. Não se discutia. Mesmo que o Grêmio tenha perdido o Grenal, o Grêmio fez uma temporada de 23 muito melhor do que a temporada do Inter. O Inter teve vexames na temporada, eliminações ruins. O Grêmio foi eliminado na semifinal, é verdade, para o Flamengo, jogando pouco em Porto Alegre, mas foi muito melhor que o Inter. O Inter teve o lampejo Libertadores? Teve sim. Teve sim, e quase chegou lá, foi semifinalista, mas não chegou. Assim como o Grêmio na Copa do Brasil não chegou. Então, essa realidade, e sempre que existe uma força coletiva, que é a força do torcedor do Grêmio tendo a sensação de que perdeu espaço, é que transporta essa gangorra para o lado do Inter. Para o lado do Inter. E isso, neste momento, assusta o torcedor. O Grêmio precisa obrigatoriamente de atacantes. O Grêmio precisa de um centroavante. O Grêmio precisa de um meio atacante. O Grêmio precisa de um homem de lado. Os nomes que foram ventilados o Grêmio perdeu, como o Everton Ribeiro em determinado momento, como alguma coisa relacionada a esses centroavantes todos que o Grêmio está olhando, que ainda não apareceram. Existem, sim, preocupações importantes nessa linha. Por outro lado, tem a questão financeira, que parece estar também pendendo para o lado do Internacional, que fez aí uma negociação com a Liga Forte e estaria com mais dinheiro do que o Grêmio, o que eu até, de certa maneira, posso discutir em determinado momento. Eu estou achando muito movimento de um lado e isso me preocupa um pouco, porque eu sei que o Grêmio tem uma relação financeira sólida também. O Grêmio vem de anos de bom trabalho do ponto de vista financeiro. Tem a queda de receita da segunda divisão, mas não é tão determinante assim a queda de receita da segunda divisão. O Grêmio perdeu ali 100 e poucos milhões. Não é algo definitivo para a história dos próximos anos aí do Grêmio. Não pode ser. Porque isso já aconteceu em outros momentos, ou porque tu não vendeu um jogador que estava previsto, ou porque tu gastou demais na contratação de A ou B. Isso já aconteceu.
E eu estou falando aqui exclusivamente na entrada ou não entrada, ou gasto a mais de algum jogador. Então, quando tu tem esse processo, tu precisa obrigatoriamente entender toda a linha e respeitar o sentimento coletivo. O sentimento coletivo do Grêmio hoje é de ansiedade. Nós vimos a entrevista do Antônio Brum e do presidente Guerra, e o Antônio Brum falou sobre isso. Eu não entendo a ansiedade. Eu não queria ser ansioso. E tenho certeza que muitos gremistas também não queriam. Ninguém é ansioso porque quer. Ninguém quer ser ansioso. Quando tu tem algum sentimento coletivo de ansiedade, que é o que está acontecendo com o torcedor do Grêmio, é exatamente em cima dessa relação. A relação da rivalidade, ela te impõe isso. Ela te transporta essa relação. Ela vai te impondo essa relação. E quando isso impõe, a gente precisa estar aqui falando sobre isso. A gangorra desse momento indica um Grêmio em reconstrução e indica um Internacional mais pronto. O que, convenhamos, é péssimo para esse momento, né? Porque o Grêmio tem talvez o ano da Libertadores mais importante da história e o Grêmio precisa dar uma resposta. O Grêmio precisa estar muito forte. O Grêmio precisa estar forte no Gauchão. O Grêmio precisa estar forte na primeira fase da Libertadores. E isso indica alguns movimentos neste momento. Eu até concordo com o Brum quando ele diz que não precisa agora, amanhã, depois de amanhã. Não. Mas o Grêmio precisa estar aí até a metade do mês de janeiro com esses caras aí. Pelo menos a base, que obrigatoriamente passa por um centroavante. O centroavante do Grêmio hoje é o André Henrique, que é ainda jovem e que o Grêmio não pode colocar no colo dele a responsabilidade. Se não jogar o André Henrique, deve jogar o JP Galvão. Essa é a realidade. O Grêmio se apresenta semana que vem. É óbvio que esse grupo do Grêmio aí enfrenta o Gauchão. Eu não sei se ganha do Inter hoje. Isso nós vamos ver. Mas o Gauchão o Grêmio enfrenta bem. Só que esse discurso não serve para esse momento. Porque esse discurso foi exatamente o discurso feito pelo lado do Beira-Rio e que não funcionou. E a gente não pode repetir. Portanto, é difícil fazer futebol. É difícil. A pressão é quase instantânea. Não tem nenhuma ação que não tenha reação. E é preciso respeitar o sentimento coletivo. E o medo do torcedor do Grêmio, a ideia do torcedor do Grêmio neste momento é de preocupação. A ansiedade é natural e a gente precisa respeitar. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.